Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre sobre a importante questão do estudar. Como estudar, por que estudar, de que maneira estudar. Esse é um dos grandes desafios que nós temos. Tá? Então, vejam só, a questão do estudar. Vamos trabalhar isso aí durante um período aqui. Vamos ver o estudar como desafio e vamos ter também as soluções. Tá? Diagnóstico. O que acontece com grande parte de nossas crianças e jovens? Comportamento em sala de aula. Os alunos não sabem mais se comportar durante uma aula. Tá? Eu costumo dizer para os nossos professores, existe um período da aula em que o aluno tem que estar focado no professor, independente de qual seja o tipo da aula. Hoje existem muitas técnicas, muitos tipos de aula, né? Mas existe aquele que eu chamo dos momentos sagrados da explicação do professor, que o aluno tem que estar focado no professor, e cabe ao professor também ter essa responsabilidade de manter esse interesse. Tá? Então, temos que mudar essa questão do comportamento em sala de aula. Estamos trabalhando isso com nossos alunos e com consequências muito boas. Né? Hábito de estudo. Os alunos não sabem estudar. Todo mundo estuda para tirar nota e ninguém estuda para aprender. Na verdade, nós temos que banir essa questão de estudar para a prova, estudar para tirar nota. A nota tem que ser uma consequência do aprendizado. Cada vez mais nós temos que trabalhar essa questão, estudar para aprender, não para tirar nota, não para tirar certificado. E a leitura, os alunos não gostam de ler livros. Eu costumo dizer que quando abordamos esse item, os alunos não gostam de ler, não existe quem não goste de ler. Tá? O problema é descobrir o seu livro, né? Para aquele criança ou para aquele jovem que diz que não gosta de ler. A partir do momento que ele descobrir o seu livro, ele vai ler esse livro até o fim. E aí nós vamos estar começando um leitor ou uma leitora. Tá? Mas creia, não existe quem não goste de ler. Quem não gosta momentaneamente, vamos dizer assim, é porque ainda não encontrou o seu livro. Tá? E pode ser qualquer gênero, qualquer livro para esse início, para tomar gosto pela leitura. Tá? Não tem que ser necessariamente clássicos. Tá? Quando eu falo para pais e mães, né, deixe o seu filho, a sua filha, ter condições para que ele possa escolher, qualquer que seja o livro. Tá? Não queira interferir. Tá? E aí, a hora que ele encontrar esse livro, ele vai ler esse livro até o final, nós vamos ter o início de um leitor, de uma leitora. Consequências da falta de leitura. A falta de leitura é grave na questão do estudo, do aprendizado. Né? Dificuldade no entendimento do enunciado. Entender enunciado, isso é necessário em todos os itinerários formativos, os ditos matérias, disciplinas, né? São fundamentais para entender o conteúdo, tá? Mas tem dificuldade do entendimento, por quê? Porque tem pouca leitura, tem pouca bagagem, deficiência no vocabulário. Quem lê pouco, o vocabulário é restrito, é curto. Tá? Quem começa a praticar a leitura, gostar, ele vai sempre encontrar palavras que não vai entender. Aí vai procurar, vai lá no dicionário, vai lá na internet, procurar o significado, então vai enriquecendo o vocabulário automaticamente com a leitura. Tá? Quem lê pouco tem o vocabulário restrito, consequentemente, a dificuldade no entendimento são cada vez maiores. Falhas na produção de texto, exato. Né? Porque se a pessoa lê pouco, ela tem pouca bagagem para produzir textos. Né? Tem que ter bagagem, tem que ter argumentos. Tá? Então, o jovem, a criança pode ter os melhores professores de produção de texto, mas se ele não tem, se ele tem pouca leitura,
que vai ter mais dificuldade na produção de texto. E a lentidão, não é? A lentidão é algo sério muito. Alguns crianças, jovens ou até mesmo pais pensam que a lentidão é por alguma deficiência. Regra geral, não é deficiência, não é transtorno neurológico. Regra geral, a lentidão é pela falta de leitura. E todo jovem, nossos crianças, nossos jovens, vão, esse ciclo que eles percorrem do ensino básico vai concluir com um Enem, né? Futuramente pode até mudar o nome, mas é um exame nesse tipo. Hoje, o Enem, a média de tempo de resolução de questões tem que ser 3 minutos. Então, a lentidão vai influenciar no desempenho do aluno. Tá? E essa lentidão ela pode ser corrigida também pelo aumento da leitura. Problemas com estudo na véspera, memória polar. Nós vamos entrar agora no cerne da questão do estudar. Memória volátil. Estudar na véspera da prova resulta em memória volátil curto prazo. Aquela criança, aquele jovem. E eu quero fazer um parênteses. Aqui tem mãe, pai que fala assim: olha, meu filho, não tem problema nenhum, meu filho só estuda na véspera, tira nota boa, é uma beleza. Oh, meu Deus, tá? Eu gostaria de ter mais tempo para falar com esse pai e oportunidade com o pai e a mãe para dizer: não está adiantando nada. Como assim em Salvador? Né? Olha, quem estuda só na véspera vai para a memória de curta duração. Mas daqui uma semana ele não sabe mais o que ele estudou. Tá? É diferente de estudar para aprender. Na sala de aula, pai, mãe, você aluno que porventura esteja assistindo, como eu já disse, sala de aula você tem que entender. Você não vai aprender regra geral na sala de aula, não, a não ser aulas outras específicas, já de resolução sobre uma aula anterior, mas regra geral, na sala de aula você vai entender, em casa, estudando, resolvendo, escrevendo, você vai aprender. Cada vez que você estuda em casa, da aula que você teve no mesmo dia, você se torna mais inteligente. Há novas reconfigurações neurais. E com o sono, a consolidação do aprendizado. Então, meus amigos, na sala de aula, o aluno vai entender, em casa, estudando, ele vai aprender. E aí vão estar acontecendo novas reconfigurações neurais e com o sono, a consolidação desse aprendizado. E como é que se estuda em casa? É escrevendo necessariamente. Se for matéria de cálculo, vai resolvendo as questões. Se for matérias teóricas, vai lendo, mas os tópicos principais vai escrevendo, vai fazendo gráficos, vai fazendo desenho. Dessa forma, aprende. Desta forma, realmente aprende. E aí tem o sono reparador, restaurador. O sono tem um papel nesse ciclo do aprendizado. E o ciclo do aprendizado é diário. Tá? É diário. Por isso, um dos nossos lemas aqui é aula dada, aula estudada no mesmo dia. Tá? Como acionar a memória de longo prazo? Reconfiguração neurais. As redes neurais são reconfiguráveis, transferência de informação do hipocampo para o córtex cerebral. Então, quando o aluno, a aluna, entra naquele ritmo, ele entende na sala de aula, ele vai estudar em casa, vai praticar e depois vai dormir. Aí está vendo, esse estudo está saindo da memória de curta duração, o hipocampo, para a memória de longa duração que está no córtex cerebral. Tá? Então, isso tudo vai consolidar com o sono. Aí está. Esse é o grande desafio, esse é o grande problema dos nossas crianças e jovens e conscientizar os pais para essa questão. Eu lembro quando uma mãe diz assim para o filho, para a filha: Fulano, vai estudar porque você tem prova amanhã. Tudo errado, papai e mamãe. Né? Por quê? Vai estudar porque você teve aula hoje.
não porque você tem prova amanhã. Porque o que uma criança, um jovem vai entender? Que ele só precisa estudar para a prova. Então, vamos passar uma borracha nisso aí. Ele precisa estudar diariamente pela aula que ele teve do dia. Vamos combinar isso, tá certo? Tá? Não se estuda para a prova. Como isso? Não se estuda para a prova. Para a prova, na véspera, você dá uma revisada, eu falo nos alunos, tá? De uma disciplina, de um conteúdo que você já sabe porque você estudou, você aprendeu. Perfeito? Então, por isso que se diz que o ritmo é circadiano. Aula dada, aula estudada e o sono. Isso no mesmo dia. Circadiano vem do latim circadiem, é de 24 horas do mesmo dia, cerca de um dia. Tá? Então, o aprendizado tem um ritmo circadiano. Entender, aprender e dormir. Tá? Proposta para o estudo eficaz, sono adequado, dormir 8 horas por noite, regra geral, né? Crianças e jovens, uso responsável do celular. No passado recente, nós falamos sobre intoxicação digital, né? Então, essa questão do celular, estabelecimento de limite, regra, né? Em casa tem que ter regra, pai e mãe tem que colocar limites, tá? Se você não ter um combinado com seu filho, com a sua filha, nós não vamos estar formando cidadãos responsáveis. Tá? Benefício no estudo no mesmo dia da aula, consolidação da memória, reforça o aprendizado recente, melhor compreensão, esclarece tudo enquanto o conteúdo está fresco e aumento da retenção, passar da memória de curta duração para a memória de longa duração. Responsabilidade compartilhada. A educação eficaz requer o compromisso de alunos, pais e escolas. Alunos, pais e escolas. Foco no aprendizado, cultura da leitura, hábitos saudáveis. Tá? Então, estou vindo aqui para reforçar essa questão, tá? Essa questão do estudar. Tá? Estudar é fundamental. Vamos estar juntos, os filhos, os nossos alunos, a escola e os pais. Tá? Faço esse apelo, isso aqui é um reforço. Nós já falamos no início do ano e vamos reforçar quantas vezes forem necessárias. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.